Graça e a paz do Senhor Jesus, missionário Leandro Ramos. Para o sétimo vídeo, vamos tentar conseguir, em nome de Jesus, explicar os textos. Esse tema casamento, divórcio, repúdio, é um dos temas mais polêmicos do século XXI. E deve ter sido assim durante muito tempo. Vou tentar achatar o conteúdo em alguns minutos e depois, posteriormente, a gente pode fazer o complemento. Amém? Eu quero ler um texto, tem um texto de Deuteronômio das outras partes, procura lá, parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, para você entender. E tem um texto de Mateus 19, e eu quero ler outros dois textos que vão completar, fazer a conexão, tá certo? Mateus 5, 31 e 32, é Jesus falando, viu? Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite nessa tradução. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição porneia, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com repudiada comete adultério. Isso foi Jesus que falou. Olha só, desde Gênesis, a maior preocupação de Deus é com a família. Lá em Gênesis, ele pegou o barro vermelho, que é o nome original de Adão, ou Adam, e soprou em suas narinas. Viu que Adão estava só, no Éden, e da costela de Adão, ele criou Eva, e o próprio Adão, tipologicamente falando, celebrou seu casamento. Ele diz, minha esposa, minha varoa, no original era varoa, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Nós sabemos que por motivos vários, principalmente pela multiplicação, procriação da humanidade, Deus permitia até o Antigo Testamento que um rei, quem tivesse dotes, posses, tivesse mais de uma esposa, ou ter uma esposa e uma concubina. Jesus, que é o tempo da dispensação da graça, veio confirmar, através das Sagradas Escrituras, o que se pode fazer e o que não se pode fazer. O apóstolo Paulo, através de 3 epístolas, faz essa concordância, essa conexão com o que Jesus falou. E são muitos os heréticos e os hereges, são muitos desigrejados, que defendem a tese dos desigrejados, descasados, aqueles que vivem amaziados, como a Bíblia diz, abrasados, jovens da igreja que vão dormir na casa da noiva, do noivo, e pais cristãos que permitem isso acontecer. E a Bíblia Sagrada, ela é inegociável, ela é indiscutível. A hermenêutica, que é a ciência das traduções, das interpretações, que vai buscar no original, a transliteração para o português, Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento grego, e a exegese de qualquer indivíduo não pode se desconectar dos originais e deixar de ter congruência com os textos bíblicos. Muitos, para amenizar e passar a mão na cabeça do segundo casamento, terceiro, quarto, quinto, fazem confusão com os originais da palavra repúdio e da palavra divórcio. Repúdio, no grego, é apolion, e é um verbo. Então isso descaracteriza muitos hereges e muitos heréticos,
Porque ao contrário de apolion, que é verbo, tem o divórcio, que é apostásion, que é um substantivo. Então tu não pode. Repúdio é o período e se encaixa na palavra no original apolion, porque é divorciar-se. Então é o período até chegar ao substantivo divórcio, que é apostásia. E Jesus aqui, no texto de Mateus 19, ele fala que pela dureza, ou em outra tradução, impenitência do vosso coração, existe o divórcio. Lá no texto de Deuteronômio, também Mateus ele confirma, mas nem sempre foi assim. Porque ele quer dizer que originalmente não era assim. Então, muitos hereges e heréticos, teólogos, até bons teólogos, eles tentam convencer a muitos frases heréticas, como eu já escutei de alguns hereges, alguns vídeos, e famosos, e com não sei quantos milhões de compartilhamento, milhares de compartilhamento. Eles dizem claramente que Deus permitiu o divórcio ou permite o divórcio. Isso é heresia. Não tem texto bíblico para defender tal heresia e blasfêmia. E eles dizem que Deus não odeia o divórcio. Isso é outra heresia. Deus ele não erra, ele não é um Deus de confusão, ele não volta atrás daquilo que ele determina. Tá certo? Então, além do texto de Mateus 19, se eu não estiver enganado, tem esse texto de Mateus 5, 31 e 32. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe des carta de desquite, eu, porém, na parte 2, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por porneia, prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então, esse é o X da questão. Ao contrário dos hereges heréticos dizem que repúdio, que lá está falando sobre repúdio, não estava falando sobre divórcio. Porque lá no Antigo Testamento, Moisés, não foi Deus, foi Moisés, que era um legislador, que era o líder da nação de Israel. Os homens viviam numa sociedade patriarcal, onde a mulher não tinha voz e vez, então eles repudiavam a mulher por qualquer motivo, todo mundo sabe disso. Ou porque cozinhava mal, ou porque ela já tinha ficado mais idosa, ele queria uma mais nova. Todos os subterfúgios que o homem utilizava. E aí, quem tivesse posses, dava dotes para poder conseguir a carta de divórcio para que aquela mulher repudiada, que ia ficar para sempre ali frustrada, rejeitada, conseguisse casar novamente. Mas Deus e Jesus, no Novo Testamento, em hora nenhuma autoriza divórcio. Amém? Ainda que os hereges, os heréticos queiram dizer isso, mas não tem base bíblica, tá certo? Divorciar-se, o verbo é repúdio, apolion. Apostásion é substantivo. No original do hebraico, repúdio é shalak. E no original do hebraico, divórcio é queritude. Então, amados irmãos, tem um texto também, vou ler agora 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 10 ao 11, mas eu vou deixar para o 8º vídeo. Comenta aí, faz pergunta, bote seu argumento, e eu não estou aqui para condenar ninguém que está no 2º e no 3º casamento. Eu estou aqui para defender a família e ajudar quem está no 1º casamento. Que Deus abençoe em nome de Jesus.